Boa tarde a todos, meus irmãos. É para mim uma renovada alegria nessa tarde tão bonita, de um sábado de maio, estar aqui reunido com vocês para discutirmos e conversarmos sobre, acima de tudo, o tema principal que sempre nos é muito caro, muito querido e muito prazeroso, sobre o qual refletir e dividir com vocês ideias, que é a doutrina espírita, em primeiro lugar, né? Essa doutrina que, como tivemos a oportunidade de conversar, e festejadamente é nomeada como assumindo e possuindo uma tríplice natureza, né? A sua natureza de filosofia, a sua natureza de ciência e a sua natureza, ou esfera, ou perspectiva, ou prisma de religião. Na oportunidade passada em que estivemos aqui juntos, tivemos a chance de recordarmos um pouco sobre esses três aspectos da doutrina espírita e da importância, né, da relevância e da alegria de termos individualmente, pessoalmente, descoberto a preponderância, né, a preponderância da relevância do aspecto religioso da doutrina espírita. Ou melhor dizendo, das consequências de ordem religiosa que a filosofia espírita e a prática da investigação e das conclusões auferidas através de mecanismos que garantiam objetividade, né, as observações feitas pelos espíritas da primeira hora, né, pelos investigadores do fenômeno espiritual, mediúnico da primeira hora, consequências estas, né, extraídas do conjunto de informações, número 1, ditadas pelos espíritos, mas número 2, confirmadas, legitimadas, tidas como verdades possíveis, vez que construídas através de um processo que, diferentemente dos processos místicos, né, do passado, construindo narrativas mitológicas, pela primeira vez na história da humanidade, o transcendental, o sobrenatural, se apresentava ao homem através da mesma linguagem, através do mesmo código, através do mesmo processo mental, através do qual o homem havia revolucionado o modo de viver e as condições materiais e intelectuais da sua existência no século XIX, naquela Europa do século XIX, no alvorecer desta que hoje é a sociedade na qual vivemos, a sociedade que hoje podemos chamar até de pós-moderna, né? A doutrina espírita, o fenômeno espírita, o espiritismo, assim entendido pelo neologismo cunhado pelo professor Kardec, Hippolyte Léon Rivail, que é um fenômeno, como disse da outra vez, um fenômeno cultural do seu próprio tempo, mas que naquilo que Max Weber chamaria de causalidade adequada, é a linguagem possível para nós, homens, nascidos neste ambiente, neste contexto histórico, para nos relacionarmos com os fenômenos que até então o homem só explicara através de narrativas mitológicas. Não vou aqui entrar em questionamentos sobre a verdade revelada e a verdade cientificamente construída, para não me atritar com experiências, com afirmações, aliás, clássicas na história do movimento espírita a respeito da terceira revelação, que eu não nego que seja, mas uma terceira revelação que desta feita se apresenta não como as revelações anteriores, onde alguém falava, as coisas são assim porque falei com Deus. Não, daqui para frente as coisas nos parecem ser assim porque os espíritos manifestados através de processo que, ainda que distintamente dos fenômenos do laboratório, nós controlamos com relações de causalidade e, acima de tudo, de racionalidade, assim nos dizem ser as coisas no plano espiritual.
e assim nos ensinam, e assim a nossa razão digere com facilidade, são as leis que ordenam a mecânica e a dinâmica do funcionamento e do movimento e da inércia e das transformações que regulam não só o plano dos encarnados, como também os planos superiores múltiplos que nos parecem ser de existência dos seres espirituais, que todos nós somos. Simplesmente, neste momento em particular, inseridos, mergulhados no mundo das formas, vestidos com corpos físicos. Mais uma vez eu dizia da importância dessas consequências religiosas, que ao meu ver, no sentido de religião, assumia um vértice ou uma bifurcação de dois lados, né? Religião enquanto religação com a divindade, né? Que agora no mecanismo causa e efeito, causalidade adequadas a fins e observação objetivamente legitimada e informação objetivamente legitimada através dos critérios de objetividade, para não usar aqui a questão método científico, porque, na verdade, nos centros espíritas, na continuidade, né, das manifestações e das comunicações dos espíritos, não necessariamente os médiuns e os dirigentes destes trabalhos mediúnicos aplicam com todo o seu rigor aquilo que nós, de um ponto de vista purista, epistemológico, científico, filosófico, nós chamaríamos de método experimental ou método científico. Até porque e isso é que é relevante, não é o primeiro objetivo da doutrina espírita. Mas, retomando, do ponto de vista desta bifurcação, ou destas duas asas, ou desses dois lados das consequências religiosas, ou consequências religiosas e morais, né? E aí a gente pode falar de uma moral religiosa, ou de uma moral que se coaduna com toda a tradição religiosa, e uma experiência existencial, que é a ligação com o Criador, que é a redescoberta do Criador, é a redescoberta da relação estruturante da vida física e da nossa extensão do Criador, que é a relação de amor, né? Que é o sentimento do amor, que é o estado do amor, né? A gente precisaria aqui não de 2 horas, não de 2 dias, não de 2 anos, mas talvez de 2 encarnações para, com alguma eficiência, falarmos desta coisa tão vasta talvez como seja o universo, que é o amor, né? Fonte e fim, talvez, de várias das coisas que se manifestam aos nossos olhos e as quais experimentamos ao longo das nossas vidas. Mas, como dizia eu, as consequências religiosas da doutrina espírita nos convidam agora, pela mão estendida da razão, a nos reconectarmos com o Criador, a nos reconectarmos com a nossa origem primária e suprema, né? Não só a nossa, como de todas as coisas, a citar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Causa primária de toda, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, enfim. E nesse conceito de religare, que é uma expressão romana, e que significava fundamentalmente festejar a ligação, né, a religação com a urbe, né, com a cidade, fundamentalmente com o mito de Rômulo e Rêmulo e a Loba, que é o mito de fundação da cidade romana, e, portanto, o mito de criação de tudo e de toda a civilização da qual os romanos eram absolutamente orgulhosos. Esta expressão passa depois à Igreja Católica como ato de refundação e ato de reconexão com a Igreja primária e, portanto, com o Criador, cunhando, do ponto de vista etimológico, esta expressão da religião. Apenas para que a gente entenda o sentido e como os significados foram construídos ao longo da história. Mas, para o nosso senso comum, religião é o nosso sentimento de conexão com o transcendente, a nossa relação de reconexão, de união, de identidade com o Criador. E, fundamentalmente, agora transpassando, né, da experiência existencial única, exclusiva e subjetiva ao plano das exteriorizações, né,
nos vislumbramos no plano do nosso comportamento, ou seja, no plano subjetivo dos nossos julgamentos entre valores e a sua coadunação ou a sua relação com a nossa conduta, que são as consequências morais, né, da compreensão, do estudo e da análise, mas, acima de tudo, da introspecção das informações ditadas pelos espíritos a Kardec, ou nomeadamente no seu conjunto, afirmadas pelo Espírito Verdade e os outros espíritos que participaram do movimento que culmina na compilação kardeciana. Muito bem. Essas consequências morais nos trazem uma série de informações, as quais, e eu tive a oportunidade de dividir aqui com vocês na oportunidade passada, creio que a mais estruturante, após nós sermos escancaradamente jogados contra a verdade da nossa filiação divina, né? Contra a verdade inquestionável, inafastável, retorquível, né? Da presença do Criador em nossas vidas como causa determinante, ainda que seja a causa do nosso próprio livre-arbítrio, mas também sendo a causa da limitação do nosso livre-arbítrio onde ela se situa. Além da gente ser arremessado contra essa verdade, nós temos a possibilidade de conhecer as leis que regulam fundamentalmente a mecânica e a dinâmica, ou seja, a estrutura e o funcionamento do plano espiritual, que, dizia eu, em minha simplória e modesta opinião, tem como eixo principal a lei de ação e reação. A música é boa. Muito bem. Então, tem como elemento estruturante principal, no meu ver, no que tange a uma prática e uma conduta espírita, o conhecimento da lei de ação e reação. E por que disse isso? Porque creio que a lei de ação e reação, além de explicar e determinar vários mecanismos que nós, estudando a filosofia e a moral espírita, entendemos como conceitos de justiça, né? A lei de ação e reação, nos parece ser o veículo transportador e aplicador dessa justiça, na medida em que explica fenômenos como, por exemplo, da reencarnação, ou pelo menos estrutura a dinâmica e o funcionamento dos mecanismos da reencarnação, dá sentido e significado a expressões do tipo: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E do ponto de vista mais amplo, né, nos traz a grande consequência da conscientização, né, da introspecção a respeito da nossa inafastável responsabilidade perante a vida, né? Responsabilidade que, disse eu também da outra vez, lembrando-me de uma palestra de Divaldo, citando de Joana de Anjos, que a distinção de todas as outras narrativas religiosas e filosóficas anteriores não impõe ao homem moderno a culpa, e, portanto, culpa que se conecta com a ideia de castigo que, na sua origem, principalmente na origem dos 2000 anos que antecedem a doutrina, ao advento da doutrina espírita, culpa, crime, consequência, e Foucault analisou isso, castigo, né? Portanto, a sequência do agir correto e do agir incorretamente em todas as tradições religiosas e discursos religiosos, narrativas religiosas e filosóficas passadas, estabelecia uma relação de culpa, pecado, castigo, dor e sofrimento. Me parece que a doutrina espírita, e aqui fazendo uma analogia ao campo da ciência do direito, transporta o ethos, né, o cânone central de uma ideia criminal para uma ideia civil, não de punir e fazer sofrer, ainda que pelo mesmo mecanismo da ação e reação, né? Faço mal, recebo mal. Mas me parece que de uma perspectiva, e aí para falar de outro elemento estruturante belíssimo, reapresentada a civilização, reapresentada a humanidade a partir de 1857, ano de publicação de O Livro dos Espíritos, mas também ano de publicação de Das Kapital, um livro importante para o nosso tema sobre o trabalho hoje, O Capital, de Karl Marx.
é o tema da caridade. Caridade que se revela pela indulgência, pela benevolência. Então, do ponto de vista da conduta humana, dizia a gente, a lei de ação e reação ela é absolutamente estruturante, assim como a lei de caridade e a lei da qual se subdivide, né, em indulgência e benevolência. Portanto, para tentar avançar, as leis morais nos trazem a consequência, nos trazem o conhecimento do chamado bem-agir. E, em conclusão, hoje, cada vez mais me parece, e portanto eu falava da preponderância do aspecto religioso da doutrina espírita, a qual me despi aqui e confessei. Cheguei por último, me encantei, me interessei pela doutrina espírita, acima de tudo, porque me parecia um conhecimento moderno, pragmático, científico, compatível com os nossos dias, e depois me interessei pela curiosidade filosófica, ao perceber que a doutrina espírita respondia com eficácia que eu não encontrava em outros discursos a perguntas fundamentais do ser humano. Mas hoje entendo que o fundamental propósito da doutrina espírita não era saciar a curiosidade de qualquer mente, né, faminta por explicações. A principal, a preponderante, a primordial e a mais bela das funções e finalidades da doutrina espírita é nos conduzir ao agir correto, ao agir melhor. Com outro propósito que não seja nos conduzir à felicidade, ou a um grau maior de felicidade, ou, melhor dizendo, em direção à felicidade. O agir melhor nos conduz ao sentir melhor. E para nos aproximarmos ao tema que nos compete, para isso é fundamental que venhamos a agir, esta grande consequência do ponto de vista moral, axiológico, que extraímos dos conhecimentos espíritas. É preciso que estejamos em conformidade com a natureza, com as leis naturais, com as leis morais, na sequência invertida, com as leis morais, que são leis naturais, que são leis divinas, extensões do obrar infinito do Criador, né? A manifestação do pensamento do Criador, ou a extensão do próprio Criador, se expressa na realidade palpável do universo que nos circunda. E que os homens iluminados, né, a partir do século XVIII aos dias atuais, foram capazes de observar esse universo luminoso e exuberante, extraindo deles, através do seu esforço intelectual, o conhecimento de algumas leis. E aí me lembro aqui, César, do DVD com o qual fui presenteado, com a aula do colega filósofo da aula magna, impressionante, que digressou aqui sobre a história e fez aqui uma certa arqueologia do pensamento kardeciano, e é importante a gente não perder essa dimensão, né? A paternidade, ou a filiação, né? O parentesco de segundo grau entre Kardec e Jean-Jacques Rousseau, que via a expressão da verdade, a expressão da paz social, a expressão do progresso social, na medida em que os homens entendessem as leis sociais e morais que podiam ser extraídas da natureza, né? E daí chegamos ao fato de que Pestalozzi pela primeira vez igualava homens e mulheres nas suas salas de aula, porque achava que a segregação era antinatural, né? Lições essas de contemplação e extração de verdades da natureza que já se encontravam no DNA psíquico de Kardec. Como disse Albert Einstein, Deus de fato não joga dados, né? Não tem fenômeno aleatório nessa sucessão que nos conduz à obra kardeciana e nos transporta até os dias atuais. Pois bem, da vez passada, tivemos aqui a conversar sobre a lei de igualdade. E agora o nosso tema seria conversarmos sobre a lei de trabalho. Ora bem,
Trabalho é uma preocupação da humanidade desde os seus primórdios, mas é importante se dizer que aonde nasce pela primeira vez um esforço organizado para se pensar a humanidade, o berço da filosofia se dá numa sociedade e numa época histórica onde os homens têm uma relação muito interessante com o trabalho. Os gregos, entendiam que o trabalho era algo menor, né? Os gregos entendiam que o trabalho era algo menor. E que, portanto, o trabalho, e aí exclusivamente analisado pelo seu prisma braçal ou físico, ou seja, o trabalho físico e o trabalho braçal, mas, acima de tudo, o trabalho que gera valor e o trabalho que interage com a natureza, era algo que os gregos imaginavam ser algo menor, né, hierarquicamente inferior e, portanto, delegado apenas aos sub-homens, assim entendidos aqueles que haviam perdido ou alienado a liberdade por conta da prática de crimes ou pelo fato de serem derrotados em guerras ou em contendas e eram assim escravizados. Esse mais ou menos é o tônus e o ethos que prepondera na antiguidade. Portanto, esta reflexão com o trabalho, da nobreza ou da antinobreza do trabalho, é algo que perpassa a reflexão humana durante muito tempo. É óbvio que depois, no curso da Idade Média, pelo contrário, se extrai uma visão diferente dessa que se tinha na Antiguidade. Na Antiguidade se preza o trabalho intelectual, a contemplação, a extração de verdades através da capacidade intelectual, o trabalho físico e o trabalho braçal, o trabalho árduo e o trabalho duro, deixado e relegado a segundo plano nas mãos dos escravos. Durante a Idade das Trevas ou Idade Média, este exercício mental, intelectual, de busca da verdade através da filosofia, é sepultado, quer dizer, colocado sobre um caixão que é lacrado e definitivamente enterrado, passa-se a valer apenas o trabalho de contemplação da verdade revelada na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Trata-se aí dos 1000 anos de predomínio da Igreja Católica, uma certa, porém ambígua, ojeriza, ou distanciamento, ou negatividade valorativa em relação à riqueza, a não ser que fosse ela devotada aos templos que se prestavam homenagens à Igreja Católica, aos conventos, e, portanto, o trabalho que fosse focado à mínima subsistência, porque a riqueza era absolutamente desprezada, né? Quer dizer, no momento dessa Idade Média, a riqueza ela é vista com maus olhos pela Igreja Católica, que simultânea, porém ambiguamente, enobrece a pobreza, quer dizer, diz que ela é santificadora, mas ao mesmo tempo constrói uma igreja rica. E assim perduram esses 1000 anos, fazendo aqui uma síntese muito apertada, correndo um sério risco de ser insuficiente, e em certos momentos equivocada ou incompleta, mas apenas para a gente ir da antiguidade ao momento de mutação da Revolução Industrial e da chamada ética protestante, que pela primeira vez, um sociólogo alemão muito importante, o Max Weber, fala da importância do desenvolvimento dessa ética protestante, que, ao contrário do catolicismo ou da Igreja Católica ou do cristianismo obscuro, né, e trevoso da Idade Média, deixa de desestimular ou deixa de depreciar a riqueza, e essa ética protestante que passa a valorizar o trabalho duro e até mesmo a acumulação de riqueza, formando, né, esta sociedade capitalista que nós vamos encontrar na virada do século XVIII para o século XIX. A sociedade capitalista é essa, né, ou mutação é essa, que passa também de mãos dadas com toda a revolução científica, com toda a revolução monetarista, com a descoberta do Novo Mundo, da América, com a expansão do comércio internacional, com a globalização, na verdade, que se opera com o caminho, com o estabelecimento, vamos dizer assim, não a descoberta, né, o estabelecimento da rota
marítima com as Índias, que na verdade passa a integrar de modo definitivo todos os continentes do planeta. Se você religa a Europa à África, ao Oriente Médio, e você tem a descoberta, entre aspas, não é descoberta da América, porque aqui já viviam vários povos pré-colombianos, mas a descoberta aos olhos europeus da América. Essa sucessão de transformações vai criar uma sociedade onde eu acredito vão se instaurar essas vicissitudes que chamarão a atenção dos filósofos do século XIX, né? Que vai chamar a atenção dos chamados socialistas, que vai chamar a atenção também de Kardec, quando, ao vislumbrar a natureza, e já conectado com esta ordem de problemas, porque antes de Kardec parar para compilar o livro dos Espíritos, para escrever, antes do seu fenômeno espantador de contato com le table girant, ou seja, com as tábuas que giravam aos ares e se comunicavam com a plateia, como disse da outra vez, Kardec é um homem de seu tempo, e é um homem culto, aluno de Pestalozzi, neto intelectual de Rousseau, e que, portanto, provavelmente teve acesso ao pensamento filosófico que o precedeu. E, portanto, se conectou com as grandes preocupações que tiveram homens da estirpe de Jean-Jacques Rousseau, como já disse, mas também de John Locke, filósofo inglês, Thomas Hobbes, teórico do absolutismo, Proudhon, pai do chamado socialismo utópico. Vejam só os senhores. John Locke, que é um filósofo, hoje chamado filósofo pai do liberalismo, ou pai dos modernos pensamentos democráticos, tem, em um capítulo da sua obra, uma passagem belíssima que fala sobre a natureza humana, né? Inclusive, ele achava que o homem era um homem pacífico, diferente de Thomas Hobbes, que achava que o homem era o lobo do homem, e que antes de se fundar um estado de sociedade ordenado por leis, os homens se matavam, né? Porque exteriorizavam a sua natureza animal, né? Dente por dente, olho por dente, olho por olho, dente por dente, tudo para mim, nada para você. Esse era o homem que imaginava Hobbes, e que achava que o Estado deveria ser pleno e superior, e que, conquanto ele não tirasse a vida do homem, o Estado deveria ser absolutista. Locke era um homem diferente. Locke era um homem que defendia a auto-ordenação e achava que os homens eram bons na sua essência e que cooperavam entre si. Essa noção de cooperação é muito interessante para a gente entender quando se fala hoje de economia solidária ou de solidarialismo, que seria uma alternativa a uma expressão e uma palavra que hoje é carregada, eu diria, de mais interpretações, ou de deturpadas interpretações, que é a ideia de socialismo. E estou dizendo isso porque encontrei alguns artigos na internet de espíritas muito iluminados, mas que dizem que no caminho de uma economia solidária encontra-se, e é a possibilidade de se dar as mãos com o movimento espírita e com a filosofia moral espírita, mas que diz esse artigo, é necessário derrubar o modo de produção capitalista. Porque o solidarialismo, ou o império da solidariedade, que seria extraído de uma ideia de caridade, que é tema central estruturante de uma moral espírita, seria absolutamente incompatível com as regras estruturantes ou com os princípios básicos que estruturam a civilização e o modo de produção capitalista. Eu aqui não tenho a menor pretensão de entrar profundamente nessa discussão, mas queria apenas situar por que eu colocava essas questões. Mas, enfim, dentro dessa perspectiva de evolução do problema do trabalho, Kardec coloca essas questões aos espíritos e obtém dele, quando pergunta se o trabalho é necessário e o que é o trabalho, e o César já colocava aqui, os espíritas, o Espírito Verdade, ou a falange que informa a Kardec, é unânime e direto em afirmar que o trabalho é uma necessidade do ser humano, sem o qual ele não realiza os seus potenciais, sem o qual, dito em outras palavras, ele não progride em direção à sua predestinada evolução. Porque eis o conteúdo e a verdade que extraímos da doutrina espírita. Estamos inexoravelmente fadados à evolução.
à perfeição. Essa é a grande mensagem libertária, emancipatória, positiva, utópica. Utópica não no sentido do senso comum, utópico como fantasioso, utópico como impossível de ser acolhido e obtido, mas utópico na sua acepção original, da ilha de utopia, onde a perfeição e as coisas boas, de fato, o mundo do bem, ou a Jerusalém terrestre, ou o plano divino realizado no plano terrestre, ou, enfim, o mundo dos nossos sonhos, né? Que se estabeleceria através desse portal. Nessa direção é que o Espírito deixa claro, não se avança sem trabalho, né? Trabalho aqui que do prisma e do ponto de vista espírita, e no contexto da moral e da religião espírita, deve ser entendido pela ideia de ação. E por que ação? Porque pensar no trabalho como ideia de ação nos conecta com a ideia de praxis e nos liberta dessa histórica e clássica distinção entre trabalho manual, físico, braçal, e trabalho intelectual, nobre, reflexivo, filosófico. Na verdade, me parece que, de modo inequívoco, a doutrina espírita, o movimento espírita, a ideia espírita, o conceito espírita não se volta contra nenhum tipo de trabalho. Ele se volta contra o imobilismo. Ele se volta contra agora trazendo para o coloquial, contra a preguiça. Ele se volta contra aquela postura de se encapsular ou se casular, né? E há passagem no Livro dos Espíritos em que se comenta claramente sobre isso, quer dizer, afastar-se da sociedade para a reclusão, a exemplo do ermitão, em nada colabora com o progresso. Muito bem, na passagem em que nós encontramos a lei de trabalho, né, vislumbramos que o universo é, acima de tudo, movimento, né? O ato fundamental, né, estruturador do universo é um ato de criação, portanto, um ato de transformação, portanto, um ato de movimentação. Ora, resgatando-se as ideias, né, e os genes fundamentais do pensamento de Kardec, que são, não sem causa, né, até porque acaso não existe, mas nessa linha bela e elegante de causalidades adequadas preparadas pelo plano espiritual, vemos que movimento é expressão da natureza. A natureza não é estática, pelo contrário, a natureza trabalha incessantemente, e os Espíritos dizem isso nessa passagem. Não vou aqui fazer citações, porque nos resta um pouco tempo. Mas se mostra, né, e o Espírito de Verdade comenta, os animais igualmente trabalham. Mas a distinção dos homens, os animais trabalham exclusivamente para saciar as suas necessidades. O homem deve trabalhar e, portanto, reproduzir a natureza, se espelhar na natureza, agir transformando as ideias e transformando a matéria para, de uma maneira plena, potencial, expandir os seus horizontes, expandir a esfera de expressão da sua potencialidade divina, da sua filiação divina. Realmente, enfim, e como objetivo final, colaborar com o Criador no processo de expandir e transformar a realidade que nos circunda. E assim o fazemos quando, enfim, pegamos na enxada e trabalhamos a terra, quando conversamos com o próximo, quando nos relacionamos com a nossa parceira, quando educamos o nosso filho, quando fazemos qualquer ordem de trabalho, não importa se no Senado Federal ou limpando a latrina. Na verdade, na medida em que nos conectamos, né, na cadeia de movimento, nesta rede imbricada de relações, através do qual o todo social se constrói, né? Através do qual a mente social se manifesta, através do qual o karma coletivo viaja nas interexistências, através do qual o planeta evolui e através do qual o nosso universo se expressa.
Trabalhar, portanto, é se afinizar à corrente de vibração e movimento através do qual o universo em si próprio se manifesta. É evidente que isso aqui é absolutamente filosófico e talvez um pouco abstrato. Vamos tentar trazer então para o nível da prática, né? Trabalhar é se inserir nessa dinâmica social. Agora, não é possível e não é positivo se a gente não fizer isso de um ponto de vista energético e do ponto de vista vibracional mental de afinidade. Por quê? Porque também a natureza nos ensina que esta lei de ação e reação nos convida ao estado de equilíbrio. E esse estado de equilíbrio, que também associado à ideia de trabalho, quando vislumbrada, nos convida e nos indica o chamado bem-agir. Portanto, é preciso que a gente esteja engajado nessa corrente. É preciso que a gente realize a nossa natureza humana interferindo, cocriando, transformando a natureza que nos cerca. Ora, voltando ao tema de Kardec, muita gente pensa nessa questão do trabalho, só um limite. Essa ideia do trabalho estava presente também em todas as matrizes religiosas. Você vê lá a Torá e o mito de criação do mundo, né, que fala que Deus descansou no 7º dia. Isso eu só queria comentar a última expressão aqui e o último tópico de O Livro dos Espíritos, quando fala do limite do trabalho, e o limite do trabalho sendo o repouso, né? E veja como as interpretações arcaicas, antigas, geraram, né, na obrigação de não trabalhar, que nada mais é do que um princípio de compensação, gente. O limite do trabalho é porque aqui Kardec, com a sua elegância e com a sua singular capacidade intelectual, conectou e trouxe ao Espírito Verdade questões de filosofia social que eram duamilenares, né, que estão presentes no pensamento do homem. Portanto, ele abordou essa diferença do trabalho, ainda que subliminarmente, ainda que indiretamente. Ele abordou, e me parece claro que o Espírito Verdade supera essas distinções, dizendo que o trabalho, acima de tudo, é uma condição natural, é uma lei natural do ser humano. Eu não quero aqui dizer que o dignifica, porque, infelizmente, essa frase estava escrita no portão de Auschwitz, né? Então, você vê como é que boas ideias e boas frases podem ser tão mal versadas, né? Tão mal utilizadas, porque no templo máximo da desumanidade você tinha uma expressão de absoluta elegância, beleza e profundidade. Por isso, talvez até seja válido não usar. Mas você vê como é que determinadas regras de adequação e conformidade do comportamento humano à sua própria natureza, e o Espírito Verdade fala, o trabalho é digno, e o seu limite é o limite da capacidade humana, é o limite do seu esforço, é o limite das suas forças. E você compelir os indivíduos a trabalhar além das suas forças físicas, se destoa da natureza. Até porque eu começo a cometer o mal ao terceiro. Portanto, a sabedoria popular e essa regra de que você tem que haver temperança, tem que haver tempero, tem que haver adequação entre o trabalho, o excesso de trabalho e o repouso, está presente desde a lei hebraica, que fala que você precisa descansar no sábado, né? Sábado que gerou a tese aí do sábado dos adventistas, né? Que são ali fundamentalistas. O cara nem sabe por quê, mas ele defende tanto o sábado contra o domingo, né? Que no fim, se você não é iniciado nessa discussão, ela fica uma discussão hoje absolutamente sem sentido. Eu uma vez fui assistir um programa sobre isso e realmente não consegui entender por que essa celeuma tanto do sábado. Mas você vê que o que nada mais é do que um comando para cuidar bem da saúde, assim como não comer determinado alimento que na antiguidade não guardava muita asepsia, se transformou, gente, numa lei divina. Então, para chegar na conclusão, a gente tem que entender a lei divina não como um negócio lá que fica papai do céu, velho barbudo, escrevendo um negócio, olha, você tem que fazer, e se você não fizer, você está errado. Então, você vai estar pecando, ou você vai ou para o inferno, ou vai para o umbral, que é o seu equivalente espiritista, né? Um umbral, muito tempo de umbral, você perde a noção da temporalidade, virou um inferno. Mas isso é um papo para outra conversa. Mas
A questão não é a lei moral da doutrina espírita é a lei que acaricia a razão, né? E, portanto, o repouso nada mais é do que um encontro com a própria natureza. Os animais dormem, até as bactérias dormem, né? E a gente precisa descansar, né? O trabalho, além da conta e além das suas forças pessoais, ele começa a avançar no campo da autodestruição. E se é verdade que o suicídio é repudiado, né, é socialmente reprovado e espiritualmente reprovado, não tenha dúvida que o excesso, na expressão vulgar, né, se matar de trabalhar, né, é absolutamente eivado da mesma carga negativa, né? E se matar porque alguém determina que você se mate de trabalho, ou é ignorância, ou é absolutamente necessidade, e aí entra em cena a lei de ação e reação, né? Para responsabilizar aquele que está te compelindo, mas também, gente, numa outra ótica, para a gente lembrar que nada acontece por acaso. Portanto, o indivíduo não enfrenta situações adversas sem um porquê, não é verdade? E isso na perspectiva de confortar aquele indivíduo que pode se encontrar numa situação miserável. O tempo já está... O relógio sempre conspira contra o palestrante, né? Mas eu gostaria ainda de dizer outras coisas a respeito do trabalho, e que tinha um pouco a ver com toda a teorização da sociedade, né? Teoria social e teoria do progresso social, que está muito ligado ao trabalho e às relações de trabalho que os homens se estabelecem. Eu, rapidamente aqui, quando dei algumas pinceladas sobre a história das relações de trabalho, eu falei daquilo que Marx chamou de modo de produção escravo, de modo de produção feudal e do modo de produção capitalista, que, na sua visão histórica, dialética, materialista, seria superado por uma sociedade que ele chamou de socialista, onde o Estado, né, se substituiria na figura do particular para ainda assim deter a propriedade. E eu, quando falei de Locke, eu queria, na verdade, falar que Locke era um homem preocupado com isso e que teorizou sobre o fundamento natural do direito de propriedade. Por quê? Porque toda discussão sobre trabalho, sobre solidariedade, sobre justiça e injustiça no trabalho, incrivelmente, os homens não colocaram sob o prisma e sob foco das relações de trabalho propriamente dita. Mas, ao longo da história, os teóricos sociais, né, colocaram a dinâmica da justiça e da injustiça do trabalho, não na relação de trabalho em si, mas sim na possibilidade e na extensão da capacidade dos homens, ou da possibilidade dos homens de se apropriarem privadamente de bens, de coisas, mas fundamentalmente dos meios de produção. E essa é fundamentalmente a discussão do marxismo. Por que falar disso na casa espírita? Exatamente porque, e a gente discutia isso na semana passada, essa é uma reflexão interessante, porque a gente acredita que os homens são iguais em todas as suas expressões, mas se dividem de acordo com as escolhas que fazem. Porque esta é fundamentalmente a regra, ao meu ver, mais estruturante do que a gente poderia chamar de uma sociologia espírita ou de uma teoria das relações sociais entre os espíritos encarnados ou desencarnados. Não é verdade? Então, muitas vezes, aquilo que nos parece injusto, né, divisões de classe, excesso de trabalho, pessoas que não trabalham, que foram objeto dessa análise aqui do próprio Espírito Verdade, quando Kardec pergunta, e aquela pessoa que tem recursos próprios e não precisa trabalhar? E o Espírito Verdade fala, olha, se for o não trabalho pelo ócio, puramente dito, é absolutamente reprovado. Mas se ele, ao não se envolver com trabalho, porque ele não precisa trabalhar mais para a sua própria sobrevivência, se ele trabalhar em prol dos outros, ele deve trabalhar em prol dos outros, né? Mas se ele trabalhar intelectualmente em prol dos outros, isso é socialmente aprovado. Isso é aprovado à luz da espiritualidade maior, à luz de uma perspectiva espiritual, espírita, dos fatos e dos homens. Mas a questão que eu ia colocar é o seguinte: me parece que os espíritos, tenho certeza que os espíritos não erram, né? Muitas vezes até a gente tende a tentar criar mecanismos para desafiar essas prescrições. Mas o fato é que a maneira como eu vejo
a mutação, e existem alguns teóricos sociais espíritas que hoje dizem, não, essa história de que a gente vai mudar a sociedade mudando os homens, não resolve, e aí arrumam citações muito casualisticamente colocadas para justificar que o movimento espírita ou a filosofia espírita deveria, como uma praxe classicamente revolucionária, se posicionar contra o status quo. Como que, em última instância, ele dissesse o seguinte: é impossível ser espírita e bater palmas para o capitalismo, para a apropriação privada ou para a detenção, propriedade privada dos meios de produção, que, na verdade, perpetuam uma relação de extração de mais-valia, de expoliação, de exploração de um homem pelo homem. O que estruturalmente, disse Marx, era o sistema capitalista. Aí eu vou voltar para o professor querido Allan Kardec, Hippolyte Léon Rivail Denizar, na sua filiação indireta com Jean-Jacques Rousseau, e entender e, de novo, voltar candidamente os meus olhos para a natureza e lembrar, primeiramente, de que ela, ao contrário do sapo, não dá salto, não é verdade? E aí, que realmente a mutação, né, individual, ou pequenas mudanças na média da coletividade geral, acabam trazendo impulsos e mutações positivas ao contexto da sociedade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aquele direito de propriedade absoluto, inequívoco, ou seja, é meu, faço o que quero, uso, gozo e fruo, né? Usufruir e dispor ao seu bel prazer é um conceito do século XIX, um conceito que foi absolutamente hediondo, reprovado. Não foi nem pelo Marx, não, era pelo companheiro dele, o Engels, que era um cara até muito abastado, mas de um sentimento de repulsa pela diferença e pela exploração do outro muito grande. E eu acho que ele estava bem intencionado quando pensou aquilo. Mas o que eu queria dizer é que, se é verdade que a propriedade privada era incondicionada e os homens podiam fazer o que quisessem com aquilo que o direito dissesse que era a propriedade deles, 150 anos depois, César, não pode mais. Hoje, nos países europeus, essa é uma ideia também presente no direito americano, mas fundamentalmente hoje, classicamente grafado no Código Civil brasileiro, não basta, quer dizer, o Estado constitucional brasileiro não tutela exclusivamente a propriedade. Ele tutela a propriedade que, abre aspas, tem uma função social. Portanto, a gente progrediu, né, de um individualismo, não para um socialismo, mas talvez, e esse é um pouco o meu métier, a teoria do Estado, a gente vive num Estado democrático de direito, numa social-democracia, num Estado social-democrático de direito. Portanto, é um Estado fundado num princípio de solidariedade. Ivan, isso é muito bonito na teoria, mas na prática é diferente. Mas tudo bem, mas já está na Constituição. O que significa estar na Constituição? Significa de que a seta aponta nessa direção, na direção da solidariedade. Portanto, você vê um documento jurídico hoje resgatar um conceito que há 200 anos se encontrava apenas inscrito nas consciências morais, né, religiosas. Fazia parte de um programa idealístico, né, distante, agora vou usar do senso comum, utópico dos iluministas. Mas hoje está real. Hoje o princípio de uma social-democracia, de um Estado de providência, né, e Kardec fala que a condição para o progresso das sociedades humanas era a educação que dotasse os homens de racionalidade e previdência. Né? E previdência. Isso está em O Livro dos Espíritos. E o que a gente tenta construir hoje, ele fala, né, ele tem digressões morais ali a respeito da proteção da velhice, né, de que é legítimo o homem trabalhar, se apropriar e guardar para usufruir da sua poupança no momento que ele não pode mais. E aí Kardec pergunta, mas aquele cara que está na velhice e não guardou nada ou não conseguiu guardar nada? Ele falou, bom, a família tem que ajudar. E se a família... Olha a visão de Kardec. E se a família não fizer, coronel, quem tem que fazer? O Estado. E hoje o Estado de Previdência é uma realidade. Ela não é uma realidade perfeita, o mundo ainda não é igual.
A África vive um determinado estado, né, de sociedade, a América Latina vive outro, a Ásia hoje vive outro. Existem grandes progressos que aconteceram nos últimos 30 anos, mas se a gente olhar hoje, vamos olhar como exemplo os progressos que fizeram as sociedades nórdicas, os países escandinavos, que vivem hoje, do ponto de vista da solidariedade em relação à coletividade e às condições materiais da subsistência e da vida, vive um estado, eu diria a vocês, se eu tivesse aqui que plasmar o que seria a solidariedade social, ou um estado social, ou um estado de relações materiais em um mundo de regeneração, eu acho que a gente já pode ver espasmos desse mundo de regeneração, né, pulsando nesses exemplos de dignidade humana, de solidariedade social, de estado de previdência, e enfrentando até esses problemas, porque esses estados foram tão benevolentes e indulgentes, no sentido de serem generosos com as suas populações, que criaram o que eles hoje chamam de as questões de déficit de previdência. Quer dizer, hoje a grande reflexão dos estados de previdência, né, dos estados modernos de solidariedade europeu, é como financiar a solidariedade. E este é o grande convite nosso para pensar um mundo um mundo de solidariedade, né? Então, voltando aqui para a gente tentar dar um gancho, pensar a economia solidária, pensar um ethos e uma estruturação social onde a solidariedade seja o gancho, não é uma coisa tão distante. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer essa que eu acho que é boa notícia, né? Porque a gente só fala mal, a gente só vê coisa ruim. Mas dizer o seguinte, olha, pelo menos do ponto de vista da infraestrutura normativa do Estado brasileiro e do que propõe hoje o moderno pensamento social e, acima de tudo, o que está permeando esses Estados europeus é a ideia de solidariedade. Esta é a grande consequência, esse é o grande resultado, né, dos desatinos do homem do século XIX e do século que o antecedeu, né, quer dizer, desculpe, do século XIX e do século XX. Infelizmente, foi preciso que a gente fosse ao máximo da barbárie, né, ao limiar da autodestruição, para nos convencermos de que precisamos dar as mãos, né? O Estado democrático de direito, o welfare state, o Estado de solidariedade, o Estado de previdência, são consequências da desrazão máxima de 2 guerras mundiais na primeira metade do século XX. Né? O avanço nessa direção, infelizmente, nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, precisamos ir no fundo do buraco, né? Fomos no fundo do poço para adquirirmos consciência de que a vida só vale a pena ser vivida, fulcrada, fundamentada e estruturada sobre a solidariedade. Solidariedade que eu entendo como expressão valorativa moral, social e sociológica desse estado pleno, potencial, perfeito, absoluto, universal, que é o amor, né? Que é o amor, que é o equilíbrio, que é a atração, que é o princípio estruturante de toda a vida e toda a existência do universo, né? Lei maior, né? Lei de amor, né? Princípio e lição fundamental do Mestre Jesus para todos nós. Esta lição fundamental, esse estado estruturante primordial, se cristaliza sob a forma sociológica e societizante no princípio da solidariedade e nas instituições sociais que visam aplicar a solidariedade para os homens. Sinceramente, eu acho que a gente não precisa de revolução, a gente não precisa mais de guerra, eu acho que o grande trabalho de catarse, né? Catarse, para usar a expressão da psicanálise, né? De trazer a verdade de dentro do indivíduo. Essa catarse em relação ao capitalismo a gente já fez, a gente já conhece, assim como a gente já conhece os nossos defeitos, não é verdade? A gente sabe que a gente tem defeito, a gente cai todo dia, a gente tropeça. Eu, então, parece que vivo no chão, igual uma lagarta, né? De tanto que faço. Graças a Deus, e tem o do doutrina espírita, que é a bengalinha aqui, que ajuda a gente, né, sempre a levantar de novo. Mas assim como a gente conhece os nossos defeitos e a gente luta contra eles na direção da superação, e esse me parece é a grande dinâmica dialética, né, da evolução universal e da evolução dos espíritos, da evolução das criaturas, eu acho que a sociedade está trilhando o mesmo número. E aí a gente adota uma perspectiva positiva, otimista,
ou a gente continua como os outros aí, né? Batendo na porta, criticando, chato, rabugentamente, né? Mas, graças a Deus, eu acho que a gente tem referenciais hoje para muito próximo de Papai do Céu, de mão dadas com Jesus, continuar caminhando nessa direção aí. Muito obrigado. Tá? Um abraço. É fazer uma educação conservadora ou uma educação transformadora? O que o Espiritismo traz para tirar o Brasil justamente dessa falta de conscientização? E o Instituto de Cultura Espírita, eu posso dizer com legitimidade que eu sou filho daqui, eu vim desde a Faculdade de Estudos Psíquicos, eu era garoto ainda, aí o Diolino falava no rádio, eu dizia, não, quero me formar para a faculdade, para ir para o Instituto. Não, fui antes, fui como de calças curtas. Então, gente, esse tema teu é realmente muito importante, é muito importante mesmo, e traz para as lideranças de espírito essa reflexão, que você coloca muito, essa reflexão de trazer o espiritismo e os problemas humanos do Diolino, que para mim foi uma maravilha, eu fiquei muito entusiasmado com ele, e ele realmente traz esses elementos de educação, de como a gente realmente se conscientizar e trazer a contribuição espírita para os nossos problemas. Eu concordo, eu só diria o seguinte, é por isso que a gente tem tanto carinho pelo Instituto, né? Eu acho que a doutrina espírita, ela existe também para dialogar com todos os saberes humanos, né? A doutrina espírita, ela não vem ao mundo... Ou a gente acredita que o mundo é uma sucessão de entrechoques de átomos e partículas governados pelo acaso, o que equivale a dizer desgovernados, ou a gente, como os neoplatônicos, positivamente, vamos entender que existe um logos, né? Que existe uma grande razão ordenando isso. Se a gente entender que existe uma razão determinando a sucessão dos fatos e o transcorrer da história, a gente vai entender para que a doutrina espírita vem. A doutrina espírita vem para instrumentalizar o homem do dia de hoje, né? Para se posicionar no mundo e continuar no caminho de ascensão a uma condição melhor, né? A da sua libertação, do seu progresso, da sua evolução em direção à perfeição. Perfeição, conceito esse que a gente intui, mas não tem a menor ideia do que seja, né? Essa é a grande verdade, seres imperfeitos que somos. Mas é com muita alegria, muito carinho que a gente tem nessa casa, porque esta é a casa onde esse diálogo da perspectiva espírita com os demais saberes humanos se estabelece com uma excelência única, né? Esta é a casa onde isso, de fato, se materializa. E contribui naquilo que você comentou, que é um conceito fundamental, né? Que é trazer o homem à sua consciência, é ter ciência de si próprio e do próprio mundo em que ele atua e transforma. Essa é a grande função da educação, né? Trazer racionalidade, trazer consciência acima de tudo. A racionalidade é um mecanismo moderno, atual, contemporâneo, de adquirir consciência. Já existiram outros, né? Na história da humanidade. E talvez não seja o único, até porque muito se fala sobre os estados intuitivos, né? Através da intuição você conhece a verdade, prescindindo do discurso, prescindindo do diálogo, prescindindo até mesmo da razão. É como se fosse um download, né? Você faz um download da verdade e nas grandes experiências místicas, esses gurus, os xamãs e aqueles que realmente passam por esses transes, eles são capazes de adquirir conhecimento sem estabelecer um processo de diálogo, sem a intermediação dos processos racionais de cognição, né? É exatamente a ideia do download, é como se eu descarregasse a informação toda no cérebro do indivíduo. E aí a verdade está colocada independente de cada um. Tenho para mim, num exercício aqui de curiosidade, de que a verdade, existe um plano onde você pode acessar a verdade. E esse plano ele pode até prescindir desse mecanismo, que é, acima de tudo, um mecanismo humano, que é o mecanismo da razão. Agora, para nós, seres humanos, encarnados nos estados em que estamos, a razão é a nossa melhor ferramenta.
Enquanto não somos ainda espíritos ascensionados, capazes de perceber a verdade e compreender conteúdos apenas através da expressão do nosso perispírito, a gente ainda precisa do esforço intelectual, a gente ainda precisa do trabalho. Precisamos trabalhar, precisamos agir, precisamos interagir, e para isso que a gente está aqui. Vou fazer uma pergunta, voltando a essas questões agora, para uma passagem do Evangelho, que certamente todos nós conhecemos. A questão dos trabalhadores da última hora, né? Por que será que aqueles trabalhadores da última hora receberam o pagamento igual a de todos os outros? Houve justiça efetiva nisso? Há uma diferença de quantidade de trabalho e qualidade de trabalho? Pergunta cabeluda. Esse trabalhador da última hora, acho que ele veio uns 20 anos para tentar começar a entender isso, mas na verdade a interpretação que eu faço hoje mas a resposta disso aí tem muito a ver com a nossa última intervenção aqui no Instituto, que é fundamentalmente o princípio da igualdade, né? De que Papai do Céu não distingue, que na verdade, se é verdade que hoje a gente fala que justiça social é igualar as oportunidades na largada dos indivíduos, né? Na sua progressão durante a existência física, no processo educacional, é a igualdade de condições. Esta parábola, ele estabelece a igualdade levada à sua radical última expressão, que é igualdade na largada e na chegada, como quem diz o seguinte: Papai do Céu não estabelece qualquer distinção, né? Uma vez colocando-se à disposição para o trabalho, você está co-contribuindo com a questão toda. A gente só precisa tomar cuidado, porque essa mesma parábola pode levar a uma interpretação equivocada de uma certa ideia que foi durante muito tempo veiculada pela Igreja Católica, de que o arrependimento por si só era capaz de salvar o indivíduo. Veja como é importante a gente discutir essas coisas, e o que pode parecer absolutamente abstrato, descolado da realidade, pode ter uma consequência prática absolutamente predominante, né? Quando você fala que o perdão salva, quer dizer, o arrependimento, chegou lá na cruz, tá Jesus aqui, o cara se arrependeu, meu Deus, fiz errado, então está salvo. Dali você já vai ser catapultado ao paraíso, não vai passar pelo umbral, não vai passar pelo inferno, não vai passar pelo purgatório, porque você se arrependeu, e quando muito, tem uns lá, fechou os olhos e disse, confessa com a tua boca que Jesus é teu Senhor, e pronto, e está tudo resolvido, né? Como se esse mantra, né, como uma afirmação dessas palavras, fosse capaz realmente de carregar um potencial liberatório, emancipatório, salvador na perspectiva espiritual. O que a gente aprende pela doutrina espírita, não. Novamente, o que a gente tem é o prestígio, a preponderância, a relevância fundamental da ação humana. É só a boa ação, é só o bem agir que dispara a dinâmica equalizante da lei de ação e reação, né? Da lei de retorno. Portanto, sem o bem eu não consigo bem, né? Não basta a catarse pura e simples de compreender a verdade. É preciso compreender a verdade e é preciso agir de acordo com a verdade. É preciso agir, se conformar à verdade. É preciso que a sua ação seja simétrica à verdade. Verdade aqui, talvez até levada na analogia com a própria natureza, né? Numa compreensão das leis divinas e das leis naturais. O que nos salva não é o arrependimento. O que nos salva não é conhecer Jesus. O que nos salva, propriamente dita, é o bem agir. É o agir correto, é o agir reto, é o agir direito, né? Direito em conformidade com essas leis que nós estamos aqui estudando. Isso não é religião. Eu tive rapidamente uma discussão aqui embaixo. Isso não é religião. E eu acho que vale a pena comentar isso. A gente pode falar de religião na sua perspectiva institucional. A religião como instituição social não tem nada a ver com o espiritismo. Como disse, eu vou retomar aqui uma observação do início da nossa conversa aqui. Eu acho que existem duas consequências do espiritismo enquanto aspecto religioso, ou aspecto religioso da doutrina espírita. Existe um absolutamente subjetivo, existencial, que é o reencontro com o Criador, né? Eu poderia falar de fé, mas eu não gosto de falar de fé, eu gosto de falar de conhecimento, né? O espiritismo, ele não te convence a ter fé. O espiritismo te apresenta o conhecimento da realidade espiritual e o conhecimento da realidade da sua filiação divina,
da sua filiação do Criador, né? Você é filho de Deus. Isso não lhe é apresentado como um artigo de fé. Você, de novo, eu gosto muito de falar disso. Fé te remete à ideia de crença. Crença lhe remete a um cálculo probabilístico, né? Você joga na loto, você joga na loteria, porque você acredita que pode ganhar, né? Eu não jogo porque eu acho e acredito no cálculo das probabilidades. Se eu jogar na loto, eu nunca mais ando de avião, porque a possibilidade de ganhar na loto é muito inferior à de um avião cair. Então, se eu acreditar que eu posso ser afortunado aqui, eu tenho que reconhecer a grande possibilidade da desafortunação ou do infortúnio de me submeter a outra probabilidade que é muitas vezes inferior. Mas, muito bem, não se trata, na relação com Deus, de um cálculo de probabilidade. A gente não estabelece uma relação, um cálculo mental de probabilidade. Não, eu acho que é maior a probabilidade de Deus existir, aceito a possibilidade dele não existir, mas opto pela probabilidade dele existir. Não é uma opção, né? Ou você conhece Deus, ou você desconhece Deus, né? Quem crê em Deus admite a possibilidade dele não existir. Existem aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus, ou que conhecem os fundamentos que lhe convencem de que essa é a realidade que te circunda, assim como eu acredito. Eu não acredito, eu tenho certeza que tem uma mesa na minha frente. Eu não preciso acreditar. A não ser que a gente traga aqui a última consequência da teoria da física quântica, que vai admitir que a mesa pode estar ou pode não estar na minha frente, pelo cálculo, né, daqueles paradigmas lá, da incongruência, ou da imponderabilidade, ou da incerteza, o princípio da incerteza. Mas eu acho que até no princípio da incerteza existe um pouco de certeza, pelo menos a certeza de que as coisas podem não ser exatamente da forma como elas se apresentam para a gente. Mas, voltando ao nosso ponto, novamente, a doutrina e a nossa libertação está fulcrada na ideia de ação positiva, de ação que liberta, de ação que transforma, de ação que nos impulsiona em direção ao progresso. Novamente, você vê como é relevante discutir isso. Perfeito. Mais alguma questão queiram colocar? Então eu vou continuar. Existe um livro do Leon Denis chamado Socialismo e Espiritismo, que é um livro muito interessante, que nós recomendamos aos irmãos que leiam. Mas por causa disso, há uma grande quantidade de irmãos nossos que querem fazer uma leitura meramente política do Espiritismo, aproximando muito das vertentes comunistas. Diga-se de passagem, realizou-se recentemente em Cuba um congresso espírita mundial. Foi interessante, porque Cuba, depois do Brasil, é o lugar onde há mais casas espíritas. Também não sabia. Diga-se de passagem que são casas espíritas, talvez mais marcadas, chamada santeria, né? Eles gostam muito das curações, as curas, essas coisas assim. Em Cuba, as curas, eles querem muito mais a parte mística, a coisa assim. Então, mas o que chamou muita atenção é que no final do Congresso, né, o presidente da instituição lá de Cuba, ele colocou uma roupa um pouco estranha em relação a nós, assim, né? Mas ele levantou uma saudação que era profundamente marcada pela cultura da ilha, cultura comunista da ilha. Isso levou que no movimento espírita mundial muitas pessoas questionassem essas coisas. E eu queria colocar você fizesse uma abordagem dessa relação espiritismo, socialismo, comunismo, por favor. Só joga a bola boa. César, sábado passado a gente falou sobre isso. Eu acho que e eu contei aqui exatamente como eu consegui. Eu contei que vi um site na internet, um blog, que falava da transdisciplinariedade, que é uma moderna teoria de entender que todas as ciências, hoje em dia, deveriam reconhecer o fenômeno da transcendentalidade do espírito e tentar
conhecer não apenas pela multidisciplinariedade, ou seja, os fenômenos da natureza, das ciências sociais e do homem devem ser abordadas numa perspectiva multidisciplinar, mas, dizem esses novos epistemólogos, devem ser abordados numa perspectiva transdisciplinar, ou seja, multidisciplinar no plano das ciências, no plano do conhecimento, e transdisciplinar, admitindo a dimensão transcendental. E nesse aspecto não está falando de espiritismo, está se falando apenas da aceitação da dimensão espiritual que permearia todos os fenômenos da natureza e da sociedade e que os homens de ciência não mais deveriam ignorar, mas entender os fenômenos, a dinâmica, a inércia e a causalidade dos fatos, levando também em conta o fenômeno espírito ou a dimensão espiritual dos fenômenos observados pela ciência. Muito bem, com o gancho da transdisciplinariedade, aborda-se o tema da solidariedade, e esse indivíduo, falando sobre doutrina espírita, estabelece que uma postura epistemológica transdisciplinar voltada ao tema da solidariedade deveria sempre, inexoravelmente, se opor ao materialismo histórico de cunho marxista na sua essência, não tem nada a ver com marxismo-leninismo, mas como referencial para entender a história da humanidade e os movimentos e as forças que regulariam a dinâmica da sociedade, né, a teoria social, que é a perspectiva que é inaugurada pela obra de Carlos Marx, né, que é o materialismo dialético, o materialismo histórico dialético. E ele fundamentalmente estabelece uma separação radical, inercial, de origem, pelo fato de que Marx teria exclusivamente enxergado o homem como absolutamente determinado pelas condições materiais da sua existência, enquanto a perspectiva espírita, né, via o espírito como causa estruturante de toda a realidade circundante, novamente para usar uma expressão de um filósofo alemão contemporâneo, né? Portanto, essa diferença radical nos pontos de partida, ou seja, um homem absolutamente material determinando sua consciência pelas condições materiais de existência, vis-à-vis a um homem espiritual, temporariamente imerso no mundo das formas e absolutamente determinados por condições pré-existentes espirituais. Isso faria com que, no dizer desse autor, espiritismo e marxismo andassem em trilhos absolutamente separados, paralelos, para nunca mais se tocar em nenhum ponto do universo na trajetória dessas duas linhas paralelas. E a partir daí, ele obviamente cria um nível de desenvolvimento desse raciocínio para se opor ao raciocínio socialista, né, que é a consequência natural do pensar marxista, que entende, né, no embate das forças contraditórias dialéticas entre escravismo, as forças de emancipação da classe operária e da classe dominada vis-à-vis a burguesia detentora do capital e proprietária dos meios de produção. Contradição é essa no processo de extração de mais-valia, que culminaria com uma síntese que seria uma nova sociedade capaz de coadunar essas duas forças, que seria, a princípio, um Estado socialista, mas na sua mais pura acepção e progresso ulterior, uma sociedade comunista, uma sociedade de comuns, uma sociedade de iguais, regida, acima de tudo, pelo lema de cada um de acordo com as suas capacidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Esse é o more estruturante do pensamento comunista, né, que estava presente nos socialistas românticos. Isso tudo tem a ver com as discussões que a gente estabeleceu hoje de tarde, né, quando se falava do trabalho, e eu falava, a grande crítica social, ou aquilo que os filósofos chamaram de pensamento crítico da sociedade, né, e que depois gerou pensamento alemão, marxista-leninista, o movimento socialista do início do século XX, e depois a chamada Escola de Frankfurt, que são os herdeiros intelectuais do pensamento marxista, que é a escola alemã, cujo seu expoente hoje contemporâneo é um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, que já pensa muito diferente desse marxismo clássico aí do século XVIII. Mas, para lhe responder, eu acho que, na essência, o Espiritismo resgata as consciências. E aí eu tive que estudar um pouquinho para fazer a minha dissertação de mestrado sobre esse cara chamado Jürgen Habermas.
E ele resgata um pouco o que ele chama de interesse emancipatório da espécie humana. O interesse emancipatório da espécie humana é essa nossa paixão pela liberdade, é esse nosso instinto pela liberdade, pelo progresso, pela igualdade, pelo bem-estar, né? Os teóricos da economia solidária, de uma sociedade fundada numa economia solidária, eles dizem que deveria ser antagônica ao capitalismo e muito próximo do socialismo, né? Nenhum espírita aqui, quando você conhece ou dedilha, ainda que superficialmente, os cânones morais cristãos e novamente repetidos pelo Espírito Verdade, ditado a Kardec, ninguém vai se opor, ninguém pode ter rejeição, ninguém pode ser reativo negativamente a uma ideia de solidariedade. Portanto, e eu já falei, as nossas constituições, os estados modernos constitucionais, hoje estão fundados numa ideia de solidariedade. É inequívoco, é inegável que o pensamento, que o desejo por trás, estruturante, a motivação política, a motivação axiológica, valorativa do pensamento socialista comunista, é uma sociedade onde os homens sejam iguais e solidários entre si, que venham a cooperar entre si. É evidente que, do ponto de vista da meta última, do ponto de vista do tipo ideal, ou seja, do modelo ideal de sociedade, todos nós, no âmago, no fundo dos nossos corações e nas dimensões mais interiores das nossas consciências, ninguém consegue ter repulso a isso. Todo mundo deseja uma sociedade solidária, uma sociedade de homens iguais, uma sociedade de pessoas que têm iguais oportunidades. Por quê? Porque a evolução da humanidade já perpassou e rejeitou conceitos que pensam diferente disso. E que, com muito respeito, e eu acho que um outro conceito da nossa contemporaneidade é a aceitação incondicional da diferença. Portanto, caridade, que é o outro valor estruturante da moral cristã espírita, passa pela multiplicidade, né? Passa pela aceitação da diferença, passa exatamente pela convivência com o distinto, né? Integrar-se pela aceitação da diferença, né? Mas já foi diferente, né? No século XIX, no ancião regime, se pensava que os nobres tinham uma diferença radical em relação aos outros. Por quê? Porque se imaginava que o indivíduo tinha uma matriz diferente, uma matriz genética, uma matriz na origem diferente. É a ideia do sangue azul, ou do mito do sangue azul dos reis, filhos dos deuses, os filhos de Deus, né? Que eram deuses, que eram reis porque Deus queria, né? Isso aqui foi até discutido na palestra, na aula magna, que a modernidade superou. Ele disse, olha, o Estado e a civilização e a sociedade é, acima de tudo, construída e mantida pelos homens que trabalham. Essa é a ideia da Revolução Francesa, no conceito de citoyen, citoyenne, né? O conceito de nação, o conceito de povo, a quem deve ser reconhecido a origem e a finalidade de todo o poder, né? Essa ideia de soberania do povo, né? O poder é exercido em nome do povo, né? Ele é a causa do poder e em seu nome ele é exercido. Isso está escrito também na nossa Constituição. Mas, como eu dizia, se pensou diferente. Não tenha dúvida, no Estado Nacional Socialista dos anos 40, algumas pessoas tinham uma crença fiel. Eu não quero aqui fazer julgamento de natureza nenhuma, mas se você pensar numa criança que nasce naquele Estado nazista, ele era capaz, sim, de acreditar que ele era superior do outro. Por quê? Porque essa era uma mentira de que, tão repetida, parecia ser verdade para aquelas crianças. O conjunto da sociedade superou essas coisas. Quer dizer, e acredita-se que a verdade tenha prevalecido, né? Até porque cada vez mais a natureza nos ensina que somos iguais, sim, né? Temos a mesma codificação genética, essas mínimas variações são absolutamente periféricas. Então, como eu dizia, na sua finalidade última, na conexão com o sonho de liberdade, na sua conexão com o estado utópico, na sua conexão com esses interesses que seriam da natureza humana, o desejo pela emancipação da espécie humana, na construção de um mundo, né, de um mundo melhor, ou de um mundo perfeito, ou de uma sociedade igual e solidária, eu acho que esse é o pano de fundo valorativo, moral, axiológico, de todas essas correntes políticas, né? Isso está presente desde o Sermão da Montanha, mas o curso da história
Até porque, e aí a beleza, a elegância e a adequação da doutrina espírita como referencial para nos voltarmos para o fenômeno da história, ou seja, da sucessão temporal na viagem da civilização humana em direção ao futuro, você sabe que a história acabou se desenvolvendo de uma maneira diferente. Até porque, para que a gente conseguisse algumas vitórias sobre a natureza, no desenvolvimento da tecnologia, no desenvolvimento da navegação, primeiro marítima, depois aérea, para a integração das sociedades, foi fundamental que algumas pessoas tivessem poder, acumulassem recursos e literalmente fizesse acontecer. E o curso da história vai diferente. Agora, existem pontos em comum? Existem. Agora, a maneira de se instrumentalizar o caminho é onde eu acho que as coisas radicalmente se distinguem, né? Proudhon pensou de uma maneira, ele achava que esse era um ideal a ser construído num caminho de convencimento, de educação, ou o que fosse, quer dizer, por isso ele foi chamado por Marx de um socialista utópico, né? O romântico, o socialismo utópico ou socialismo romântico, e que ele se intitulou como socialista científico, né? O socialismo científico era aquele que finalmente se legitimava porque tinha descoberto a verdade. Iremos inexoravelmente caminhar em direção ao socialismo e ao comunismo, porque as forças da história libertarão a classe operária do jugo da burguesia e nos conduzirão necessariamente à revolução, instauração do Estado, da ditadura do proletariado. Já a social-democracia europeia entendeu que a realização desses valores poderia se dar dentro do mesmo jogo democrático, e assim avançou a Europa construindo essa sociedade a qual nós fizemos referência. Eu acho que os espíritas, e eu acho que, em primeiro lugar, espírita não tem que ter carimbo político. Eu acho até que o cara pode ser espírita e optar pela revolução. Ele pode ser espírita e optar pela ataraxia, que era um conceito lá dos pré-socráticos. Fala assim, eu não faço juízo, não quero saber de nada, não sou daqui, moro em Niterói, meu amigo, me deixa quieto no meu canto. Não quero saber de política. E pode ser o outro que vá pelo caminho da social-democracia, do embate democrático, do convencimento dos outros. Agora, muito pelo contrário, e tem os outros que acham que constroem a revolução e que constroem uma economia, acho que melhor do que falar de uma economia comunista ou de uma economia socialista, é falar de um solidarialismo, né? Eu acho que o solidarialismo, já que é impossível a gente falar de um amoralismo ou amorosismo, um sistema amorosista era um sistema fundamental, um sistema social fundamentado no amor. Talvez esse fosse o desejado por Jesus. Mas, do ponto de vista da teoria social, ninguém falou do sistema amorosista, nem do sistema... Eu acho que quando hoje a gente fala de economia solidária, o que está se plasmando, efetivamente, é uma superação dessas categorias, historicamente superadas ou já estabilizadas, para falar de uma sociedade fulcrada exclusivamente na solidariedade, seja ela expressada pela forma que for, né? Mas, enquanto os valores da solidariedade e cooperação, que são exteriorizações sociológicas desta ideia de amor, de cooperação, de união, de identidade, for levada à frente, eu acho que a gente está caminhando num sentido positivo. E acho, viu, César, que a questão não é dizer se elas se coadunam, se elas não... Eu acho que existem pontos em comuns, sim. Acho que os valores e o sentimento de repulsa à injustiça, de repulsa à exploração do homem para o homem, está presente em todas as pessoas que querem o bem comum, que entendem o significado de amar ao próximo. Agora, como se chegar lá é fundamentalmente um trabalho daqueles seres encarnados que têm a responsabilidade de interagir com a política, né, com o exercício do poder, com a influenciação das outras pessoas. E as coisas têm acontecido, ao meu ver, de uma maneira positiva, novamente nos encaminhando em direção ao progresso. Mas é um tema complicado, né?